Hebreus capítulo 4, vamos ler o versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Repita-se comigo: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Amém? Pode sentar. Quem ficou em pé, né? Pode sentar. Quem ficou sentado, se mantenha. Amém, queridos? Pastor, o senhor gosta de dar tema às mensagens. Deixa as crianças chegarem ali. Estão indo para a salinha. Vamos dar esse tempo aí para elas, para que a gente possa focar na palavra. Pastor, o senhor gosta de dar tema às suas mensagens. Qual é o tema da mensagem de hoje? O Deus dos fracos. Nós somos indivíduos. Dizer que nós somos indivíduos significa falar que nós somos únicos, que ninguém é igual a ninguém. Dizer que nós somos indivíduos significa que nós temos uma criação específica, uma estrutura específica, uma estrutura mental, corporal, psicológica única. Todos nós temos características peculiares. Ninguém é igual a ninguém. E nós precisamos entender que, como indivíduo que somos, muitas vezes nós colocamos em nós uma pressão, uma culpa, um sentimento de inferioridade, porque nós queremos se assemelhar a alguém. Nós queremos chegar, talvez, no nível que alguém chegou e que nós admiramos. E que muitas vezes nós tentamos chegar e não conseguimos. E a consequência disso é que nós nos frustramos, porque não entendemos que somos diferentes. Precisamos entender que Deus, quando olha para mim e para você, Deus sabe de onde você veio, Deus conhece a sua estrutura, Deus trata com você de uma forma individual, Deus sabe das nossas fraquezas, Deus conhece os nossos pecados, Deus sabe aonde nós caímos, e Deus nos trata com todo esse conhecimento. Quando Deus está olhando para mim e para você, Ele sabe exatamente quem você é, independente se você está com um paletó bonito feito esse, independente se você está arrumadinho aí com a Bíblia de crente brilhosa, que tem umas Bíblias bonitas hoje, você está com uma chapinha bacana no seu cabelo, as mulheres, deu grau hoje à tarde, deu aquela escova, os homens colocou aquele paletó bonito feito evangelista Edson, aquela roupa bacana, e todas as pessoas estão olhando para nós dizendo: tá bem, mas Deus sabe exatamente como eu e você está por dentro. E nós precisamos entender que para Deus usar
usar alguém na sua obra. Quando nós olhamos para a Escritura, nós percebemos que Deus ele tem uma admiração especial por quem é fraco. Quando alguém chega para Deus, Deus chama lá para a obra e diz: não, Senhor, eu não. Aí aqui Deus vai lá e diz: é esse. Quando alguém diz assim: Senhor, eu não sei, aí Deus faz: era um desse que eu estava precisando. Quando alguém diz: Senhor, envia outro, Deus fala assim: era esse que eu estava, era um desse que eu estava esperando. Quando nós olhamos as Escrituras, vemos que Deus é o Deus dos fracos. Pastor, o senhor quer dizer que todos nós que somos crentes somos fracos? Todos nós que estamos na presença de Deus, não existe ninguém super-homem. Não existe ninguém incaível. Não existe ninguém impecável. Não existe ninguém infalível. Todos nós somos fracos. Todos nós somos limitados. Sabe qual é o nosso problema? É que aquela porta tem mágica. O nosso problema é que muitas vezes o culto tem o poder de esconder as nossas fraquezas. Entramos naquela porta e colocamos uma máscara e falamos: ali naquele ambiente ninguém vai saber das minhas fraquezas. Ali naquele ambiente ninguém pode identificar fragilidade em mim. Mas Deus, quando olha do céu e olha para mim e para você, Ele sabe aonde nós temos falhados. Ele sabe qual é justamente as nossas limitações. Quando o profeta Samuel foi ungir Davi, ele disse: Samuel, o homem, ele vê a aparência, mas eu, Senhor, estou vendo o interior. Olha para teu irmão que está do lado e diz assim: você pode estar até bonito, você pode estar até bem arrumado, você pode estar chique, mas Deus sabe como você chegou aqui. Mas ainda que você esteja fraco, Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor, Ele te conhece por dentro. Não adianta maquiar a nossa realidade. Chega nessa porta, a gente muda até o linguajar. Evangeliquez. Opa, a paz do Senhor. Semana todinha dizendo beleza. Semana todinha assim, beleza. E aí, como é que tá? Rochedo. E aí, jogador? Chega naquela porta, a paz do Senhor. Semana toda. E aí, pai? É assim, e aí, pai? É rochedo? É rocha? Chegou naquela... Epa, crente. Pastor Éder. Epa, pastor Éder. Deus sabe que nós somos fracos e não adianta religiosidade, não adianta aparência, não adianta roupa bonita, não adianta querer apresentar aos outros santidade, não adianta querer apresentar aos outros integridade, honestidade, se no nosso dia a dia Deus sabe que nós erramos, que nós falhamos, que nós somos pecadores, que nós somos falíveis, vulneráveis, mas mesmo assim Ele está conosco. Olha para teu irmão e diz assim: Deus sabe cada um dos seus erros. Deus conhece cada um dos seus pecados. Deus sabe que você é fraco, mas mesmo assim Ele não desiste de nós. Mesmo assim Ele nos ama. Ele é o Deus de Jacó. Jacó enganou seu pai. Quando o pai dele chegou e disse assim: quem é? Ele disse: é Esaú. Mas ele era Jacó. Enganou seu pai, trapaceou seu irmão. Se eu fosse Deus, eu dizia: esse aí, não quero mais nada com ele não.
Mas Deus encontrou com Jacó no val de Jaboque. E Deus trocou o nome de Jacó. Ele disse: então você não vai mais se chamar Jacó. O seu nome a partir de hoje é Israel. Porque você lutou com Deus. Você lutou como um príncipe e lutaste com Deus e prevaleceste. Deus mudou o nome de Jacó. Deus disse: você não vai mais se chamar Jacó, você vai se chamar Israel. Olha como Deus disse: ó, Jacó não, você agora é Israel. Porém, mesmo Deus mudando o nome de Jacó para Israel, Deus aparece a Moisés dizendo: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Olha para teu irmão e diz: Deus é o Deus dos fracos. Deus é o Deus dos que caem. Deus é o Deus dos falíveis. Deus é o Deus dos que erram. Deus é o Deus que nos escolhe apesar das nossas falhas. Ele não desiste de você. Levanta a mão para adorar só quem reconhece a sua fraqueza e entende o amor de Deus. Levanta a mão e adora Ele. Nós precisamos entender esse Deus. Aí o Salmo 46, aí começa o salmista: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos. Aí ele começa a falar: ainda que os montes se mudem, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalada. E ele continua, aí tem hora que ele para e ele diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ele fala assim: o Deus de Jacó está conosco. É a mesma coisa dele dizer: o Deus dos pequenos está conosco. Olha para teu irmão e diz: para de se cobrar demais. Para de colocar o jugo sobre você mesmo. Porque a graça de Deus é leve, o jugo dele é suave. Ficamos nos cobrando. Eu tenho que ser perfeito. Eu tenho que ser irrepreensível. Eu tenho que ser puro. Eu tenho que ser santo. Nós colocamos uma pressão que Cristo já levou da cruz. E nos culpamos quando não conseguimos ser santo, como a igreja ensina. Colocamos uma culpa em nós, como não conseguimos cumprir os requisitos de santidade impostos. Nos esquecemos da graça. Nos esquecemos do amor. Nos esquecemos que Deus é o Deus dos pequenos. Deus é o Deus dos que erram. Olha para teu irmão e diz: você pode errar, mas Deus não vai desistir de você. Aí nós ficamos nos culpando, porque eu não consigo atingir um nível de santidade, de obediência, de pessoas que estão próximas da gente, que chegaram num nível bacana e que a gente admira. E quando a gente tenta buscar, a gente vê que não é nada daquilo, que a gente não consegue. A gente começa a colocar sobre nós uma culpa e começamos a se perguntar: será que Deus está comigo? Eu não consigo ser feito meu irmão. Olha, meu irmão como é santo, olha, minha irmã como é santa, mas eu, quando eu vou tentar ser santo, eu vejo que eu erro. Eu não consigo ser santo, porque eu xingo no trânsito, não consigo me controlar. O cara foi botar o ônibus lá, fez assim: é uma carreta. Eu fui: miserável. Tentação veio, o carro passou, tive que pegar a contramão, peguei e aí vou para o inferno. Aonde está a graça? Aonde está a misericórdia? Aonde está o perdão? Aonde está o Deus de Jacó na nossa vida? Parece que Deus está com o dedo apontado para nós, dizendo: sujeito
jeito. Se você não andar na minha presença, eu te pego. Se você não fizer o que eu quero, você vai para o inferno. Se você não me obedecer com integridade, honestidade, você não vai entrar no reino do céu. Nos esquecemos da graça. Estamos vivendo um legalismo. Estamos vivendo um farisaísmo. Já pensou se Deus chegasse para a gente e disse: aqui na igreja só vai quem tiver sem pecado, só vai para o céu quem tiver sem pecado? Eu quero que levante a mão que diga: eu. Só vai para o céu quem tiver irrepreensível diante de Deus. Só vai para o céu quem for 100% honesto, 100% irrepreensível, 100% justo. Levante a mão, porque Cristo não morreu por você. Para que graça? Para que sangue de Jesus se você é tão justo? Para que a cruz se você é tão certo? Se você já faz tudo e se sente no direito de ter a salvação por suas obras, para que salvação para você? Nos esquecemos do Deus de Jacó e estamos nos cobrando mais do que deveríamos nos cobrar. Jesus disse: venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Olha para teu irmão e diz: vive a liberdade que Cristo te deu. Nós somos fracos. A grande diferença entre os fracos é quem tem coragem de expor suas fraquezas. A grande diferença entre os fracos é que tem uns que têm coragem de expor suas fraquezas, outros escondem. Jacó se encontra com Deus e Deus toca em Jacó. Nós somos fracos, mas Deus tem tocado em nós. Nós somos fracos, mas Ele tem marcado a nossa vida. Nós somos fracos, mas Ele tem mudado o nosso nome. Deus está trabalhando no nosso caráter. Ei, Jacó, Deus está mudando o teu caráter. Você foi chamado como fraco, mas não significa que vai se manter fraco durante toda a vida. É melhor o Jacó mancando, feito eu hoje. No invés de jogar bola assim. Rapaz, dei um chute que a bola saiu da quadra, foi bater aos pés da casa da senhora. É melhor o Jacó mancando, mas na presença de Deus, do que um Jacó inteiro, porém mau caráter. Deus não desistiu de Jacó. Se eu fosse Deus, enganador, trapaceiro, não faz o que eu quero, não serve para estar comigo, não consegue ser santo, vai para outro time, não dá para estar perto de mim, não consegue ter obediência, não me obedece como eu quero, do jeito que eu quero, não vou me encontrar mais com Jacó. Jacó para mim não serve. Mas o Deus que ama quem é fraco, Ele não desistiu de Jacó. Ele encontrou Jacó. Ele vai te encontrar nessa noite. Ele vai encontrar você nessa noite. Glória. É o Deus dos fracos. Somos fracos, mas Deus tem se revelado a nós. Jacó disse no versículo 30, ele diz assim: eu tenho visto a Deus face a face. Cuidado para você que é forte, para o seu Deus não ser uma imaginação na sua mente.
Cuidado para você não se apaixonar por algo que você inventou. Cuidado para Deus não ser nada daquilo que você pensa. Deus é o Deus que ama. Deus é um Deus que perdoa. Deus é um Deus que pega o nosso fardo. Deus é um Deus que o jugo dele é leve e suave. Eu vi um cidadão falando na televisão dizendo, uma igreja muito conhecida, essa igreja eu acho que está fechando. Ele disse: vocês não sabem o quanto que eu fui oprimido. O quanto que eu fui oprimido. Mas oprimido com o quê? Com regra. O pastor Jorge falou. Oprimido com o quê? Com exigência maior do que aquela que você pode suportar. Muita regra, muita norma anula a graça de Deus. O equilíbrio é importante. Precisamos equilibrar graça, amor, obediência, santidade, mas sem esquecer da graça. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó. Deus estava dizendo: o Deus dos pequenos é o nosso refúgio. Olha para teu irmão que está do lado e diz: Deus sabe quem você é, mas Ele está contigo. Ele não te larga, Ele não te deixa. Ele está com você, Ele anda com você. Ele é maior do que os teus pecados, Ele é maior do que as tuas falhas, Ele é maior do que as tuas limitações. Ah, se dependesse das minhas falhas para Deus estar comigo, eu não estaria, Deus não estava comigo. Precisamos entender que igreja não é lugar de perfeição. Igreja é um conjunto de pessoas buscando o aperfeiçoamento. Perfeição, onde é que nós vamos encontrar? No céu. Às vezes nós estamos nos cobrando, pensando que Deus é um Deus carrasco. E muito dessa culpa é nossa. Pensando que um Deus é um Deus mau. Se você não for santo da forma que Deus quer, Deus vai lhe pegar. Se você não obedecer como a palavra está dizendo, toda a palavra, prepare que o fogo do inferno está sendo preparado para você. Nos esquecemos da graça, nos esquecemos da misericórdia, pensamos que Deus é um Deus malvado. Diga amém. Amém. Ah, pastor, mas eu sou Jacó porque eu falho. Será que Deus tem plano na minha vida com tantas falhas que eu tenho? Ai, pastor, todo dia eu peco, todo dia eu erro. Olho para o Senhor, você é uma pessoa firme, constante, parece que é inabalável, mas quando eu olho para mim, eu sou falho. Eu erro todos os dias. Sara era esposa de Abraão, era estéril, mas mesmo sendo estéril gerou Isaac. Rebeca, esposa de Isaac, mesmo sendo estéril, gerou Jacó. Raquel, esposa de Jacó, mesmo sendo estéril, gerou José. Aleluia. Nada e nem absolutamente nada vai impedir o que Deus tem para você.
nada nem ninguém vai impedir os planos de Deus na sua vida, na minha vida. Nem os meus pecados, nem as minhas falhas, nem as minhas imperfeições, nada disso será obstáculos para Deus cumprir os seus propósitos na minha vida. Olha para teu irmão e diz assim: você é falho, mas a graça está com você. Pode estar segurando na mão de Deus e soltar, mas Deus segura na sua e não te solta, porque Deus sabe a intenção do teu coração de acertar, porque Deus sabe a intenção que você não quer deixar Ele. Deus é o Deus do Jacó. Quantos Jacó nós temos aqui? A boca foi assim, ó. O Deus de Jacó está aqui no nosso meio. E Ele sabe o quanto eu e você somos pequenos. Ele é o Deus de Gideão. Gideão é uma prova. Gideão é a maior prova de que Deus usa gente fraca. Gideão é uma das pessoas mais fracas que Deus usou. É difícil acreditar que Deus chamaria Gideão. Característica de Gideão, pastor: primeiro, medroso. Medroso, pastor. Gideão é medroso. Gideão, tu vai livrar os midianitas. Tu vai livrar Israel da mão dos midianitas. A Gideão está malhando trigo lá no lagar, se escondendo dos midianitas. Medroso. Olha para teu irmão e diz assim: será que você é medroso? Pergunta a ele. Gideão medroso. Segundo, Gideão inseguro. Se Gideão fosse entrar na nossa lista, nem eu e você chamaria ele. Inseguro. Ah, Senhor, se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Por que tudo isso está nos acontecendo, Senhor? Inseguro. Gideão, covarde. Você vai livrar Israel das mãos dos midianitas. Não, Senhor, a minha família é menor. Eu não posso. Eu sou o mais pobre. Minha família é a mais pobre da região. Eu sou o menor. Covarde. Se eu fosse Deus, eu dizia: esse aí não dá. Mas como eu e você não é Deus. Quarto, Gideão incrédulo. Sim, pastor, Gideão incrédulo, pastor. Como é que Deus usaria Gideão, cara incrédulo? É incrédulo. Senhor, se é o Senhor que está falando comigo, me dá um sinal. Crédulo. Ah, se Gideão, se Deus fosse igual ao homem, ele dizia: esse aí não. Esse não dá para ser usado por mim, porque esse é medroso, porque esse é inseguro, porque esse é covarde, porque esse ainda mais é incrédulo. E outra coisa, Gideão dependente dos outros. Gideão vai lá e derruba o ídolo de Baal do teu pai. É você, Gideão, que tem que derrubar. Mas Gideão, primeiro que ele foi à noite, com medo. Em vez de fazer isso de dia, para todo mundo ver, ele foi à noite. Era para ele fazer, chamou 30 homens. Gideão era dependente dos outros. Gideão não se defendia sozinho. Quem escolheria Gideão? Quem chamaria Gideão para usar? Quem usaria Gideão? Mas olha para teu irmão e diz: apesar de você,
Deus te escolhe. Deus te chama. Deus te separa. Deus te capacita. Deus te usa. Apesar da sua natureza humana ser essa natureza que você sabe que é, Ele não desiste. Glória a Deus. Muitos de nós somos iguais a Gideão. E eu quero dizer a você, não se sinta inferior se você tem as características de Gideão. Eu acabo de dizer assim, olha, quando acabar a aula, eu vou lhe pegar. Antes de acabar a aula, eu estava em casa. Olha, se ficar até o final, eu vou lhe pegar quando acabar a aula. Não vai não, que eu vou estar já em casa antes. Vai não. Seguro. Quantos de nós estamos nos culpando por ter as características de Gideão? Quantos de nós estamos trazendo sobre nós uma culpa? Ah, pastor, porque eu não consigo ser corajoso. Ah, pastor, porque eu não consigo ter a fé firme. Ah, pastor, eu não consigo ser tão perfeito quanto estão me cobrando. Vou dizer 3 conselhos para você botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Não duvide da sua conversão pelo fato de você ser igual a Gideão. Repetir. Não duvide da sua conversão pelo fato de você e eu sermos iguais a Gideão. Tem gente que pensa que quando se convertia havia um poder sobrenatural, ia mudar tudo. Eu tinha depressão antes de crente. Quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, a depressão estava lá. Cadê o poder? Agora uma coisa é você lutar com a depressão sem estar com Deus. Outra coisa é você lutar com a depressão, o Espírito Santo dizendo, você vai vencer, você vai vencer, você vai vencer, eu estou contigo, você vai vencer. Uma coisa é lutar sem Deus, outra coisa é lutar com Deus. Mas a depressão estava lá. Cadê o poder sobrenatural que ia mudar o covarde em corajoso? Cadê? A conversão não nos impede de sermos fracos, porque Deus conhece a nossa natureza. Eu conheço você, Gideão. Eu sei como é a tua estrutura, Gideão. Eu sei que você não consegue, Gideão. Eu sei, Gideão, que você é fraco, que você é covarde, que você é incrédulo, mas eu não vou deixar de te usar por isso, Gideão. Olha para teu irmão e diz assim, é melhor um fraco com Deus do que um forte pensando que está com Deus e não está. O fato de sermos fracos não significa que não somos convertidos. Precisamos entender isso. Precisamos equilibrar a balança. Precisamos entender que as pessoas são diferentes. Outro conselho. Você lembra da carta, as 7 cartas de Apocalipse, as 7 igrejas? O que foi que Jesus falou àquelas igrejas? Todas elas estão escritas assim, ó. Eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Esmirna, eu conheço as tuas obras. Pérgamo, eu conheço as tuas obras. Filadélfia, eu conheço as tuas obras. Sardes, eu conheço as tuas obras. Era Deus dizendo, você é falho, você é pecador, você erra, mas eu te conheço. Glória a Deus. Somos fracos, mas Ele nos conhece. Somos fracos, mas Ele nos escolhe. Somos fracos, mas Ele nos chama. Somos fracos, mas Ele nos capacita. Somos fracos, mas Ele nos usa. Somos fracos, mas Ele está conosco. Somos fracos, mas a graça dEle não nos deixa. O problema é esse. Eu quero que você abra o olho. Não esqueça da graça de Deus. Não esqueça da graça.
Não pense, segundo conselho, não pense que Deus está irado com você por causa da sua fraqueza. Sabe qual é o padrão que nós temos que seguir? O de Cristo. Olha para teu irmão e diz: o padrão é de Cristo. O padrão é da graça. O padrão é da palavra. Não pense que Deus está irado com você por causa da sua fraqueza. Deus teve muita paciência com Gideão. Sabe quantos sinais Gideão pediu? Senhor, eu vou pegar uma carne aqui, os pães, vou colocar aqui para saber se é o Senhor que está comigo. Aí Deus mandou fogo, consumiu a carne e consumiu o bolo. Aí Gideão insatisfeito diz: agora, Senhor, tem aqui um negócio de lã. Aí eu vou fazer assim, vou colocar a lã aqui, o Senhor vai molhar a lã com o orvalho e vai deixar tudo em volta seco. Aí Deus fez exatamente como Gideão quis, deixou a lã molhada, só a lã molhada do orvalho e em volta seco. Aí Gideão fez: não, mas porque sabe assim, né, Senhor? Eu sou um capa difícil de acreditar, eu não tenho a fé de todo mundo. Vamos fazer o seguinte, agora faz o seguinte, tu faz, deixa em volta molhado e a lã seca, para saber que o Senhor está falando comigo. E Deus fez exatamente como Gideão quis. Olha a paciência de Deus com Gideão. Olha para teu irmão que está do lado e diz assim: Deus tem paciência com você. Irmão, se Ele não tivesse paciência comigo, eu não estaria aqui mais. Nem eu, nem você. Não pense que Deus está irado com você por causa da sua fraqueza. Ele entendia a natureza de Gideão. Ele sabia da estrutura psicológica de Gideão. Ele sabia os limites de Gideão. Eu sei, Gideão, como é a tua estrutura. Eu sei, Gideão, como tu és por dentro. Eu sei, Gideão, cada uma das tuas limitações. Eu sei como é teu corpo, tua alma, teu espírito. Eu sei como funciona a tua mente, tuas emoções, teu cérebro, teu coração. E se o teu coração te condena, Gideão, maior é Deus do que o teu coração. Olha para teu irmão e diz: se a tua consciência te condena, se o teu coração te condena, maior é Deus, maior é Deus, maior é Deus, maior é Deus. Maior é Ele. Terceiro conselho: entenda que o fato de Deus chamar, o fato de Deus te chamar quando você era fraco, não significa que você vai ficar sempre fraco. A Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre Gideão. Eu posso ter aceitado Jesus, fraqueza de natureza, mas o Espírito de Deus vai trabalhando na nossa vida, vai trabalhando, vai transformando. Uma coisa é que nós precisamos entender o tempo de cada um. Diga glória a Jesus. Você sabe onde é que Gideão aparece com toda a fraqueza, medroso, covarde, incrédulo, inseguro, dependente dos outros? Você sabe onde é que Gideão aparece em Hebreus 11? Na galeria dos heróis da fé, de fraco a herói. De fraco a herói. Olha para teu irmão e diz assim: não despreza os fracos. Não despreza. Deus ama. Tem um texto da Bíblia que fala assim: os fracos são preciosos para mim. Deus é o Deus de Pedro. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3. Quantas? 3. Jesus desistiu de Pedro? Não. Abandonou Pedro? Não. Disse: Pedro, não dá para você ficar aqui mais não. Desistiu? Pedro, não dá mais para você ser discípulo não. Você não consegue ser santo feito eu não. Dá não, meu filho. Não dá de jeito nenhum. Desistiu dele? Negou 3 vezes. Jesus ressuscita, está lá no túmulo.
As mulheres vão lá encontrar Jesus, tem a pedra. Chega lá, a pedra está removida. O anjo aparece às mulheres e diz: cadê aquele que vocês vieram buscar aqui? Ele ressuscitou, não está mais aqui. E agora o que é que a gente faz? Vai lá na Galileia, avisa aos discípulos, e a Pedro, porque eu não desisti dele. Ele me negou, mas eu vou estar com ele lá na Galileia. Glória a Deus. Só que quando as pessoas erram, a gente aponta. Olha para teu irmão e diz: não queira fazer o papel de Jesus. Se tem alguém que tem o direito de julgar e acusar, Jesus. Deus não desistiu de Pedro. Jesus não desistiu de Pedro. Ainda que Pedro seja Pedro, Jesus é Jesus. Ainda que Pedro desista da vida, a vida nunca vai desistir de Pedro, apesar das suas falhas. Ainda que Pedro seja fraco, não existe fraqueza que anule o amor que Jesus sente por Pedro. Jesus não desiste de Pedro. Olha para teu irmão e diz: Jesus não vai desistir de você por causa da sua fraqueza. O homem te julga, o homem te acusa, o homem te pressiona, o homem te cobra, mas Jesus tira o teu fardo pesado e coloca um fardo leve nessa noite. Tira o fardo pesado e coloca um fardo leve, porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Pastor, se eu estou dando autorização, vai sair pecando aí porque Jesus vai desistir de mim? Não. Eu só quero que você lembre que você nunca vai ser perfeito. Eu nunca vou ser perfeito. Nunca vamos ser. Nunca. Uma coisa que eu percebo, que as pessoas pensam ao meu respeito, que eu sou o que eu não sou. Tem gente que olha para mim assim: pastor, o senhor, viu? Se você andar comigo, você vai perceber que eu erro mais que você. Vai andar comigo. Anda comigo. Sabe quem é que me conhece? Não é você não, é minha esposa. Quem me conhece não são vocês não. Quem me conhece é a Gabi. Ela sabe quem eu sou. E ela está comigo todo dia. Ela sabe o crente que eu sou. E talvez se ela revelar o crente que eu sou, você diz: pastor, nunca imaginei que isso seria assim. Mas uma coisa eu faço: erro, falho, mas eu não largo ele. Erro, falho, mas eu não solto a mão dele. Erro, falho, mas eu me levanto e me mantenho de pé. Erro e falho, mas eu não desisto de estar com ele. Erro e falho, mas eu seguro nele e digo: eu não te largo, feito Jacó fez. Até agora eu percebo que ele é o Deus dos fracos. Deus de Paulo, para terminar. 2 Coríntios capítulo 12, Paulo recebe visões e revelações que a nenhum outro homem Deus deu. Porém, por 3 vezes ele diz assim: eu me glorio na fraqueza. De boa vontade eu me glorio nas fraquezas. Porque é na fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. Deixa eu dizer um negócio a você. Paulo tinha um conflito. Tem muita gente que vai se identificar agora com o que eu vou falar. Paulo tinha uma luta contra o pecado. Que luta é essa, Éder? Romanos capítulo 7. O que eu quero fazer eu não faço. O que eu não quero fazer eu estou sempre fazendo. Luta. Sabe o que é, pastor? Você quer amar, mas você na prática odeia. Você quer ser santo, mas na prática a gente pega. Era Paulo. Conflito. Ele fala: aquilo que eu não quero fazer, eu estou constantemente fazendo. Maldito o homem que eu sou.
conflito de Paulo. Sabe o que eu vejo em Romanos capítulo 7? Eu e você temos esse conflito diariamente. Estamos aprendendo na sala dos jovens a luta da carne contra o espírito. Quem é que se livra dessa luta? Ninguém. Mas tem uma hora que Paulo diz assim: mas graças a Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você é fraco, mas Jesus está contigo. Você vive em conflito, lutando contra seu pecado, lutando contra as suas limitações, lutando contra os seus erros. Mas graças a Deus por Jesus Cristo na tua vida. Levanta a mão aí para adorar, só para manter o costume. Abre a boca e adora aí, ó. Cadê os fracos que Jesus está com você? Levanta a mão e adora. Abre a boca e adora Jesus. Abre a boca. Você é fraco, mas Jesus não desiste de você. Aí Paulo também tinha um espinho. A Bíblia diz que ele ora 3 vezes para tirar esse espinho da carne. Todos nós temos espinhos. Sabe o que é espinho? Às vezes é uma prática que você não consegue deixar. Paulo diz: eu orei ao Senhor 3 vezes para tirar esse espinho, mas Ele me respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. É melhor, Paulo, você com espinho, mas você tem a minha graça. É melhor você cheio da graça com espinho do que sem espinho vivendo no pecado. Aleluia. Olha para teu irmão e diz assim: a graça é maior que os espinhos da vida. Fica na graça, fica na graça. Não deixa a graça de Deus. Você é fraco, mas tem a graça. Paulo também tinha outra luta na sua velhice. Ele diz: todos me abandonaram, Timóteo. Todos me abandonaram. Ele fala: na minha primeira defesa, ninguém me assistiu, todos me abandonaram. Porém, o Senhor me assistiu e me revestiu de força. Glória a Deus. Essa palavrinha me revestiu de força, no grego é dunameor. Dunameor significa alguém que joga força em outra. Olha para teu irmão que está do lado e diz assim: Deus nessa noite, vou melhorar. Olha para a pessoa que está do lado e diz: ei fraco, Deus nessa noite está jogando força em você. Receba a força de Jesus aí. Receba a força de Jesus aí. Receba a força de Jesus aí. Receba a força de Deus na sua vida. É dunameu, alguém que joga força em outra. E eu vou concluir. Conclusão final. Os fracos são preciosos para Deus. Salmo 72, verso 13 e 14. A Bíblia diz: os fracos são preciosos para Deus. Os fracos são escolhidos por Deus. Deus escolheu os fracos deste mundo para confundir os fortes. Você é fraco, mas você é escolhido. Eu sou fraco, mas eu sou escolhido. Eu sou fraco, mas eu sou precioso. Eu sou fraco, mas Ele não me larga. Eu sou fraco, mas Ele não desiste de mim. Eu sou fraco, mas Ele me escolhe mesmo assim. Os fracos são indispensáveis. Abra sua Bíblia, eu quero que você leia isso. 1 Coríntios capítulo 12. Capítulo 12. Capítulo 12, versículo 21. Vamos ler
até o 22. Não podem, 1 Coríntios 12, 21 e 22. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, eita, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Olha para teu irmão e diz: você é necessário. Você é indispensável. Você é importante. O homem pode não te valorizar, o homem pode não te dar valor, o homem pode não ver importância em você, mas você é necessário. Glória. Tudo posso naquele que me fortalece.